Rebelião, irmãos, segundo o nosso dicionário da língua portuguesa, significa oposição contra uma autoridade ou oposição a um poder dominante. Ao longo da história, em diversas oportunidades, as pessoas precisaram se unir em rebelião contra algum ditador, contra algum governo tirano, ou algo nesse sentido. Ao pensarmos nisso, logo vem à mente figuras como Hitler, por exemplo, onde foi necessário uma rebelião para tirar aquele homem do poder. Mas em qualquer caso histórico que você vai ver nesse sentido, nós sempre encontramos dois grupos em oposição. Raramente nós vemos uma rebelião que consiga unir o mundo de uma maneira geral em um mesmo propósito. Usando uma linguagem mais bíblica, é muito difícil que uma rebelião consiga unir de um mesmo lado judeu e gentil. É muito difícil que uma rebelião consiga unir, ainda usando uma linguagem bíblica, fariseu e saduceu, dois partidos da elite religiosa judaica. Porém, existe uma autoridade mundial que conseguiu essa façanha. Conseguiu unir diferenças irreconciliáveis em um mesmo propósito. Existe uma autoridade que uniu o mundo em um único objetivo: silenciar a sua voz, silenciar a sua mensagem e os seus mensageiros. Existe hoje mesmo uma rebelião de nível mundial contra essa autoridade. Essa rebelião é direcionada ao Messias, ao nosso Senhor Jesus Cristo. O texto que nós vamos ver hoje, irmãos, ele é uma sequência, a sequência do texto que nós iniciamos na semana passada, um texto que fala sobre a perseguição aos cristãos. Hoje nós veremos um pouco mais sobre esse mesmo assunto. Nós veremos Jesus expandindo um pouco mais sobre a origem dessa perseguição. Jesus vai trazer para nós aqui com palavras muito fortes que a rebelião no mundo é total contra ele. Nós veremos por meio desse texto quem são esses rebeldes. Veremos sobre a duração dessa rebelião, até quando essa oposição a Cristo durará. E nós veremos mais algumas palavras de Jesus de instrução aos seus discípulos sobre a atitude que eles deveriam manter em meio a essa rebelião. Nós vamos fazer a leitura, irmãos, do capítulo 10 de Mateus, dos versos 16 a 23. Nós vamos ler todo esse texto, porque é bem importante nós relembrarmos o texto anterior para não perdermos o contexto daquilo que Jesus está falando aqui. Mas a exposição mesmo vai ficar restrita nos versos 21 a 23. Então acompanhe comigo a leitura, Mateus 10, versos 16 a 23. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governantes e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Amado Pai, Deus de graça, Deus de misericórdia, nós nos colocamos diante de Ti, da Tua santa palavra, nos lembrando de todos os cânticos que nós cantamos aqui anteriormente,
que falavam e exaltavam a tua graça soberana, que nos salva do nosso pecado. Nós precisamos, Pai, da graça do Senhor, que abre os nossos olhos e nos dá a compreensão da Santa Palavra como sendo fonte de alimento, verdade irrefutável e absoluta para todos nós. Que o Teu Santo Espírito nos conduza aqui durante essa exposição, que, mesmo diante de textos de difícil interpretação, que o Senhor fale a nós e nos dê, apesar do nosso próprio pecado, a compreensão correta de todas as coisas. Seja gracioso conosco, Senhor. Se faça presente no nosso meio por meio da palavra e do Teu Santo Espírito. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, com base nos versículos 21 a 23 de hoje, nós veremos aqui quem são esses rebeldes. Quem são aqueles que se colocam contra os discípulos em perseguição por causa do nome que eles carregam. Nós veremos mais algumas palavras de Cristo sobre qual atitude que os discípulos devem ter diante de tamanha rebelião. E por fim nós veremos a duração dessa rebelião. Até quando os discípulos devem esperar e se preparar para suportar tamanha oposição, suportar a rejeição e a perseguição por conta da fé que eles proclamam. Então vamos ver em primeiro lugar os rebeldes aqui. Nós vamos encontrar ele nos versos 21 e na primeira parte do versículo 22. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Nós temos aqui a sequência do texto que nós analisamos na semana passada, onde agora Cristo inclui outras pessoas na categoria dos lobos. Lá no versículo 16, Jesus disse que ele enviaria os seus discípulos para o meio de lobos. Até esse momento aqui, até anterior ao verso 21, os lobos eram o povo judeu, aqueles que entregariam os discípulos aos tribunais e que os açoitariam nas suas sinagogas, conforme o verso 17. Mas agora Jesus informa para os seus discípulos que eles poderão encontrar lobos dentro das suas próprias casas. A perseguição, ela poderá vir por parte de um irmão, de um pai, até mesmo de um filho. O membro da família que odeia Cristo, ele entregará o outro que concorda e que segue o Senhor Jesus. O filho que odeia Cristo entregará o seu pai, aquele que o segue. O irmão entregará o outro irmão. O pai entregará o seu próprio filho. Se todo o sofrimento da perseguição, conforme nós vimos na semana passada, perseguição e sofrimento imposto pelas autoridades judaicas e gentílicas, se isso por si só não fosse sofrimento suficiente, agora Jesus acrescenta que esse sofrimento da perseguição poderá vir da própria casa, de dentro da sua própria família. Mas como diz o ditado, nada é tão ruim que ainda não possa piorar um pouco mais. E aí nós encontramos na sequência do texto palavras ainda mais duras de Cristo. Ele diz: todos odiarão vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Jesus está dizendo aos seus discípulos que o cristão, ele será odiado por todos. Um ódio que não é direcionado ao cristão em si, mas é direcionado ao nome que ele carrega. Odiados por causa de Cristo. E eu não sei qual que é o impacto que essas palavras causam em você particularmente. Mas certamente, nós não poderíamos encontrar um quadro mais terrível aqui. Pense no que isso representa. Por você carregar o nome de Cristo, as pessoas odiarão você. E esse ódio pode vir de pessoas que você ama, de dentro da sua própria família. Então, quem são o todos aqui nesse versículo? Jesus diz: todos odiarão vocês. É a união de judeu e gentil. É a união de pessoas de todas as tribos,
de qualquer língua ou nação. Então a perseguição, Jesus aponta uma linha cronológica, ela iniciaria pelo próprio povo judeu. E de fato é isso que os discípulos experimentaram ao longo da história. Inicialmente a perseguição veio do povo judeu. Muitas vezes membros da própria família. Você era um judeu convertido ao cristianismo e outros judeus da sua casa entregariam vocês aos tribunais de outras circunstâncias. Mas ela atingiria também pessoas de todos os povos. Jesus está informando aos seus discípulos que a mensagem que eles levariam ao mundo, essa mensagem é a pregação do evangelho do reino, ela trairia ódio e hostilidade de todas as pessoas. Por todos os lugares que eles passassem, essa era a recepção que eles deveriam esperar. Portanto, Jesus está dizendo aqui que a rebelião contra ele é total. Alcança todas as pessoas. E da mesma forma que eu comentei na semana passada, se nós pensarmos logicamente, com a nossa razão sobre essas palavras de Jesus, isso aqui já seria motivo suficiente para afugentar qualquer candidato ao discipulado. Qualquer candidato a ser um discípulo de Cristo. Quem que em plena sanidade mental desejará seguir a Cristo, sendo que o benefício é perseguição de todos. Jesus está entregando uma palavra profética aos discípulos. Se vocês me seguirem, esperem por ódio. Esperem por rejeição. Por perseguição. E não espere que essa perseguição venha dos seus inimigos. Ela pode vir de dentro da sua casa. Se nós usarmos a razão, o que nos fará seguir esse Cristo? Pense os discípulos recebendo essa palavra. Racionalmente, não é para mim. Eu não quero isso para a minha vida. Quem é que aqui quer algo desse tipo para si mesmo? Mas o cristianismo, ele é assim mesmo. Ele contraria toda a lógica. Paulo, ele afirma em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 27 e 28, que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar os fortes. Que Deus escolheu as coisas humildes do mundo e escolheu os desprezados e aqueles que não são, para reduzir a nada os que são. Nenhum povo do mundo, conforme os números que eu trouxe na pregação passada, ele é perseguido e morto pela sua fé quanto o povo cristão. E mesmo diante de números tão assustadores, a estatística de hoje é 12 cristãos mortos por dia. 12 cristãos morrem todo dia por conta da sua fé. E esses números não são conhecidos da maioria das pessoas, porque eles não são divulgados. E mesmo diante disso, nós vemos o cristão com um discurso de vitimismo. Nós vemos os cristãos revidando a violência sofrida. O que nós vemos são cristãos, e aqui eu estou falando dos verdadeiros cristãos. Nem todo cristão é de fato um cristão, nem todo aquele que diz é de fato. Mas os verdadeiros cristãos, eles estão remando contrário à lógica. Eles querem ir aos lugares onde há perseguição, onde há riscos. Eles querem ir lá, e há sempre missionários dispostos a isso, para continuar a pregação do Evangelho do Reino, mesmo entre pessoas que o perseguem, que tentam tirar a sua vida e assim por diante. Mas essa atitude do cristão já é outro assunto. Aqui o ponto são os rebeldes. E a pergunta que fica é: o que existe, irmãos, de tão ofensivo na pregação do Evangelho para atrair tanta oposição? Já parou para pensar o que é que há na pregação do Evangelho, na mensagem dos cristãos, que traz tanto ódio em relação a Cristo? O que faz com pessoas que rejeitam essa mensagem, que odeiem tanto a mensagem quanto os mensageiros?
E mais uma vez, irmãos, se nós usarmos apenas a razão, a lógica, a mensagem que os cristãos carregam, elas são boas notícias de salvação. São mensagens de vida eterna na presença de Deus, o seu Criador. Nós olhamos para o ministério dos apóstolos e de Cristo até o momento aqui do capítulo 10 de Mateus, e o que nós vemos Jesus fazendo? Pregando, ensinando, curando, usando de misericórdia com as pessoas, fazendo boas e grandes obras. Não faz sentido, racionalmente falando, de haver algum tipo de perseguição contra ele e contra os seus apóstolos. Não faz sentido haver oposição. Não faz sentido pessoas se rebelando contra essa mensagem e contra os seus mensageiros, ao ponto de, segundo o texto, entregá-los para a morte. Porque a ideia, irmãos, do texto é uma perseguição com um objetivo específico: silenciar a pregação. Vamos matar esses mensageiros para que essa pregação acabe. Nós não queremos mais ouvir falar sobre Jesus e sobre uma suposta salvação que há nele. Não queremos isso. E não são apenas estranhos que, segundo Jesus, farão isso, mas o irmão, o pai, o filho do discípulo. Como pode, irmãos, o mundo todo se rebelar contra alguém como Cristo, que veio ao mundo se entregar em amor, morrer em favor de pecadores? Como pode alguém se rebelar contra Cristo, que tem uma mensagem de vida eterna, que possui boas novas? Como pode, irmãos, isso acontecer? Racionalmente, você fica, como alguém pode rejeitar essa oferta de amor? Mas a palavra de Deus nos explica o motivo. Ela nos mostra o porquê que ocorre essa atitude tão contrária à lógica. Há dois textos, em especial, que nos revelam o motivo de tamanha rebelião. O primeiro nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 3, versos 19 a 21. Ele diz assim: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E aí vem o ponto-chave. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. E aí ele continua: e quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então esse texto nos apresenta de maneira cristalina o motivo da rebelião. Nós sabemos que o ódio desses rebeldes é direcionado a Cristo, ao seu nome. Não é uma perseguição pessoal aos discípulos, mas é uma perseguição direta a Jesus. E por que essa perseguição é direcionada ao Senhor Jesus? O texto diz: porque todo aquele que pratica o mal detesta a luz. Ele detesta, ele não se aproxima, ele é incapaz de se aproximar dessa luz. Por quê? Para que as suas obras não sejam reprovadas. Então a rebelião, ela não ocorre, trazendo aqui para um contexto atual, porque falta evidência sobre Jesus. A rebelião não ocorre porque essas pessoas consideram Cristo um mentiroso, um charlatão, porque acham que Jesus corrompe os bons costumes da sociedade. Não é esse o motivo. O ódio, a rebelião contra Cristo ocorre justamente por quem Ele é e por causa das consequências morais que envolvem crer nele. A rebelião ocorre para que os pecados dos rebeldes não sejam reprovados por ninguém. Eu não reconheço Cristo, eu me rebelo contra Ele, porque eu não quero que meus pecados, que eu tanto amo, sejam reprovados. Eu quero continuar com as minhas práticas. A rebelião ocorre por questões morais.
É uma resistência à ideia de qualquer autoridade com a qual eu tenha que prestar contas da minha vida. Eu não quero ninguém me dizendo o que eu devo ou o que eu não devo fazer. Eu não aceito ninguém dizendo que eu sou mal, que eu sou miserável. Eu não quero ninguém me dizendo essas coisas. E aqui alguém poderia ainda argumentar, mas nem todo mundo é assim. Nem todo mundo é tão mal desse jeito. Tem pessoas boas que simplesmente não se importam com Cristo e com o cristianismo. Será mesmo, irmãos, que isso acontece? A Bíblia nos diz que não. Romanos 3, versos 10 a 18. Paulo diz de maneira bem clara, Romanos 3, versos 10 a 18. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, ou seja, não há uma pessoa boa neste mundo. Não há nenhum sequer, Paulo frisa. A garganta deles é sepulcro aberto. Com língua enganam. Veneno de víboras está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esse é o reflexo da humanidade. A rebelião ocorre no coração de cada pessoa. Todos estão rebeldes em relação a Deus e em relação ao seu ungido, que é Cristo. Nós nascemos nessa mesma situação, todos nós. Todos nós nascemos assim. E se não fosse a graça de Deus em mudar essa condição, nós estaríamos igualmente afirmando: Ele não. Eu não quero Ele na minha vida. Eu não quero Cristo para mim. Eu não aceito. Eu não quero ninguém capaz de me julgar. Eu não quero ter que prestar contas do que eu faço para ninguém. Eu sou dono de mim mesmo. Eu tenho pavor de crente com esse papinho mole de salvação somente em Jesus. Eu não quero isso para mim. Apenas o Espírito Santo, irmãos, pode nos dar o convencimento, primeiramente do nosso pecado. Somente Ele pode nos convencer da nossa miséria. Somente o Espírito Santo pode nos convencer da justiça de Deus, da sua santidade e do juízo que espera a todos aqueles que se rebelam contra Ele. E somente depois que nós somos convencidos do nosso próprio pecado, é que então nós vamos desejar nos aproximar da luz, que é Cristo. E aí então receber perdão e nos santificarmos cada vez mais. Do contrário, todos permanecemos em rebelião. Uma rebelião contra Cristo e contra a pregação do Evangelho do Reino. Contra aqueles que carregam junto ao seu próprio nome, o nome de Cristo. Agora vejamos mais uma palavra sobre a atitude dos discípulos. Então, da mesma forma que ocorreu na semana anterior, no texto anterior, Jesus ele traz algumas palavras de instrução sobre como os discípulos devem se portar diante desse quadro tão terrível que espera por eles. Verso 22 diz ali: todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. A melhor tradução literal aqui da palavra grega, traduzida na versão que eu estou usando, aqui a Nova Almeida atualizada, que aqui está como ficar firme, é a palavra perseverar. Você vai encontrar essa palavra na ARA e também na NVT. Eles escolheram por essa palavra. E aí quando eu estava estudando o texto original, por um momento eu fiquei pensando, poxa, Sociedade Bíblica do Brasil fez uma Nova Almeida atualizada, ela pegou a ARA e deu uma atualizada nela. E aí pegou uma palavra que é mais distante do sentido literal, né? Digo, poxa, os caras, em vez de melhorar, complicaram, pegaram uma palavra mais distante. Só que quando você vai olhar essa palavra, que foi aqui traduzida por ficar firme, na outra está como perseverança, por mais que perseverança seja uma melhor tradução literal do termo grego hipomeinas, que é a palavra grega,
Quando nós traduzimos ela por perseverança, essa palavra ela pode dar a entender, ela pode carregar a ideia de uma resistência, né? A ideia de você resistir à rebelião, de você resistir à perseguição, você resistir ao sofrimento. Talvez até tenha uma ideia de uma luta ativa contra isso, né? Persevere, né? A ideia de você lutar contra aquilo. Só que a palavra original, ela possui muito mais o sentido de ter uma persistência paciente, de você aguardar paciente diante da perseguição. E aí, por conta disso, ficar firme acaba deixando mais claro para o leitor comum o sentido de fato do texto original. Ele não está dizendo para você perseverar de maneira ativa, mas de aguardar pacientemente, de se manter calmo, paciente, esperando em Deus. Então, segundo a instrução de Cristo, os seus discípulos, diante deste quadro tão terrível de oposição e rebelião, onde a perseguição ela pode vir de todos os lugares, de todas as pessoas, até mesmo de dentro da própria família, a atitude recomendada por Cristo é: permaneçam firmes, permaneçam fiéis a mim, obedientes, temendo ao Senhor, pacientes, e façam isso até o fim. Então, depois da instrução compreendida, o nosso desafio aqui de interpretação é determinar o que significa o até o fim. Que fim é esse, né? Os discípulos devem ficar firmes até o fim da perseguição, até o fim da rebelião, até o fim dos tempos. Então, de acordo, irmãos, com o contexto, de acordo com o fim do versículo 21, Jesus diz que as pessoas da própria família se levantarão para pôr fim à vida do discípulo. Então, aqui até o fim do texto só pode significar o fim da vida do discípulo. Se a oposição, se a rebelião, se a perseguição estiver tão forte ao ponto de exigirem a morte do discípulo, então, segundo Jesus, esse deve ser o caminho. O discípulo deve sacrificar a própria vida. Deve se manter paciente e enfrentar essa circunstância. Ou seja, o compromisso individual com Cristo deve ser tão forte nos discípulos que voluntariamente o cristão deve enfrentar a morte, se preciso. Ser discípulo, irmão, não é nada fácil. Cristo chama discípulos radicais, que vão até o fim, se necessário. E aqui nós temos, mais uma vez, uma atitude que nós podemos classificar como irracional. Completamente irracional. Afinal de contas, quem que entrega a sua própria vida sem lutar por ela? Qual a razão disso? Partimos do princípio que a vida é o nosso bem mais precioso. Você só tem uma. O que leva racionalmente alguém a entregar a sua vida, o seu bem mais precioso, sem sequer lutar? Por qual motivo o discípulo, o cristão, ele deve agir dessa maneira? Jesus responde, ele diz: porque esse será salvo. Porque aquele que demonstrar esse tipo de comprometimento com Cristo, lembrando que a perseguição ela não é direcionada ao discípulo, mas ela ocorre por causa do nome de Jesus. Quem perseverar, quem ficar firme até o fim, esse encontrará salvação. Essa promessa vinda da própria boca do Deus encarnado, essa promessa de salvação, foi exatamente isso, irmãos, que motivou os discípulos no seu ministério. Era isso que fazia com que eles prosseguissem na propagação do nome de Cristo em meio a tamanha rebelião. Foi isso que encorajou tantos e tantos mártires ao longo da história do cristianismo. Nossos amados irmãos que foram crucificados, queimados, afogados, torturados, empalados, devorados por feras, simplesmente para servir de entretenimento. Tudo isso aconteceu
E tudo isso foi suportado com base nessa promessa. Eles permaneceram firmes, lembrando das palavras do seu Senhor. Se vocês perseverarem até o fim, serão salvos. Se nós pegarmos o exemplo dos apóstolos, a vida deles e como tradicionalmente a igreja tem como o fim delas, a morte de cada um deles, foi exatamente isso que aconteceu com todos. Eles permaneceram firmes até o fim. Diante da mais severa perseguição, diante da mais profunda rebelião, eles permaneceram com seus olhos fixos na eternidade, na promessa de salvação que eles ouviram de Cristo. E é nesse contexto, irmãos, que outras palavras de Jesus, provavelmente bem mais conhecidas do que as palavras do texto de hoje, fazem muito mais sentido. Por exemplo, essas palavras de Jesus em Mateus 16, versos 24 e 25. Você tem aqui no capítulo 16, versos 24 e 25, palavras bem mais conhecidas, mas que fazem muito mais sentido quando nós entendemos esse contexto. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Permaneçam firmes, não lutem pelas suas vidas. Pegam sua cruz, pegam o destino da crucificação. Não é uma cruz simplesmente de um fardo, um peso que você tem que carregar. É o fim. A cruz é o fim. É a morte. Ele está dizendo, pegue esse destino, cada um de vocês me sigam. Se alguém quiser lutar pela sua vida, você perderá. Mas se você se manter firme com base nas minhas promessas, você encontrará a verdadeira vida. Graças ao nosso bondoso Deus, que é muito improvável, irmãos, que qualquer um de nós um dia tenha que tomar uma decisão nesses termos do texto que nós estamos analisando. Onde perseverar significa enfrentar a morte por conta de perseguição. Graças a Deus, irmãos. Nós não vamos experimentar isso. Muito provavelmente não. A não ser que algum irmão aqui queira desbravar campos missionários perigosos. Mas, irmãos, isso não significa que na nossa vida nós não tenhamos, como cristãos, que tomar decisões entre dois caminhos. Entre a escolha do sacrifício pessoal e a escolha do ganho pessoal. O que nós temos sacrificado em nossa vida em nome de Cristo? São decisões simples muitas vezes. Do tipo, eu vou sacrificar o domingo da minha vida e vou consagrar ao meu Salvador. Porque antes de me converter, o domingo era o meu dia, era usado por meu prazer. Depois de Cristo, ele se tornou o dia do Senhor. É inegociável. Nada, nenhum outro compromisso é prioridade para mim. Ah, mas hoje está muito frio. Ah, eu tenho que pegar o ônibus. Ah, eu tenho que sair com as crianças nesse clima. Esse é o sacrifício que nós precisamos fazer hoje, irmãos? Se nós olharmos para a igreja perseguida, nós vamos nos envergonhar disso. Se é isso que nos segura em casa, essas questões. E eu não quero ser mal compreendido, irmãos. O fato de nós vivermos em tempos de paz não é vergonha nenhuma. O fato de nós desfrutarmos de conforto não é vergonha nenhuma. Porque essa é a vontade de Deus para nós hoje. Ele quis assim. Ele nos destinou para vivermos essa bonança. É soberana a vontade do Pai. Cada um dentro da sua realidade. O problema é quando nós desfrutamos dessas coisas distante de Deus, sem dar o devido reconhecimento a Ele. E quando o amor a essas coisas supera o meu amor pelo Senhor.
E então eu troco o privilégio do culto para estar no conforto do meu lar. Esse é o problema. E aí você tem que se questionar quem é de fato o Senhor da minha vida. Outros exemplos. Como nós usamos o nosso tempo? Quais são as nossas prioridades? Pode ter certeza, irmãos, para tudo aquilo que eu amo de verdade, eu arrumo um tempinho. Eu arrumo. Se você ama muito esportes, você vai arrumar um tempo para eles. Pode ter certeza. Nem que você precise dormir mais tarde num dia da semana para você poder jogar um futebol. Eu gosto de correr. Eu acordo 6 horas da manhã para correr. Agora a questão é, será que eu faço o mesmo esforço quando necessário para aprender mais da palavra de Deus? Será que eu estou disposto a acordar às 6 também para ter um tempo maior de devocional? Para passar orando aquele tempo? Se você gosta muito de filmes, eu tenho certeza que você sempre arruma um tempinho para assistir um bom filme. E não há nada de errado nisso. Nós passamos facilmente 2 horas na frente de uma televisão, vendo um bom filme. Mas quantas vezes você já dedicou essas mesmas 2 horas em oração ou ao estudo da Escritura? Será que você tem o mesmo prazer? Não adianta, irmãos. No cristianismo, para você crescer em santidade, você vai ter que uma hora ou outra sacrificar do seu tempo. Você vai ter que sacrificar do seu conforto para se envolver com a igreja, com pessoas, com a congregação. Não há saída para isso. Infelizmente, irmãos, o Espírito Santo, quando nos habita, ele não passa a Bíblia por transferência. Nós precisamos nos dedicar a ler, a estudar, a nos debruçar. E não é fácil, irmãos. Não é fácil terminar a leitura bíblica em 1 ano. Você precisa diariamente manter uma rotina, uma disciplina. Mas isso é necessário. E eu faço por quê? Por obrigação? Se é, não deve ser. Por amor a Ele. Porque eu quero conhecer mais aquele que me salvou. Eu quero viver melhor diante dEle. Eu quero glorificá-lo ainda mais com a minha vida. E isso em todas as áreas. Como nós usamos os recursos que Deus tem nos dado. Todos nós, irmãos, eu mesmo, quando eu preciso fazer um sacrifício financeiro em algumas oportunidades, quero trocar de carro, quero comprar uma casa própria, quero fazer uma determinada viagem, nós vamos lá e nos sacrificamos por aquilo. Você deixa de comer uma boa pizza no final de semana, você se programa para fazer aquele esforço e receber a recompensa. Mas quantas vezes nós nos sacrificamos financeiramente com outros propósitos com valor eterno? Não, vou apertar aqui porque eu quero ajudar um missionário aqui em particular. Eu quero ajudar mais a minha igreja. Eu quero ajudar alguém pessoalmente. Eu sei de um irmão que está passando por uma dificuldade financeira, eu quero ajudá-lo. Então vou apertar aqui para fazer isso, porque eu sei que isso tem valor eterno. Esse é um investimento seguro que eu vou fazer. E aqui falando como igreja, irmãos, nós louvamos a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Nos suprido de maneira sobrenatural ao longo dos anos, de tal forma que nós nunca pedimos dinheiro no culto público. Nós nunca pedimos dinheiro. E biblicamente nós poderíamos fazer isso. Nós não estamos aqui condenando as outras igrejas que o fazem dentro dos critérios bíblicos. Mas nós temos nos mantido confiantes no Senhor. Nós oramos a Deus para Ele nos suster, Ele nos dar o mantimento necessário, aquilo que precisamos, e Ele tem sido fiel. Então isso serve para mostrar às pessoas que vêm até nós que nós não estamos interessados no seu dinheiro. Não é isso. Nós queremos ver você crescendo em Cristo. Crescendo na fé, crendo cada vez mais. Mas, por outro lado, a igreja precisa de recursos. Ela precisa. Tem contas a serem pagas, tem aluguel, tem luz, tem salários, enfim. E os membros da igreja sabem disso e contribuem segundo esse propósito. Mas se nós tivéssemos mais, nós poderíamos ir além, implementar novos projetos, fazer mais conferências, abençoar mais pessoas. O nosso local aqui é uma grande bênção para nós. Mas nós temos dificuldades aqui. Os irmãos sabem.
Nos extremos da temperatura, nós sofremos um bocado, né? Quando é muito frio ou muito quente. As crianças, por exemplo, elas não estão no lugar ideal. Lá atrás, semana que vem, que a previsão é temperaturas bastante baixas, vai ser quase impossível que elas fiquem lá. Então, com mais, nós poderíamos buscar uma alternativa. Buscar um outro lugar, um espaço mais adequado. Mas tudo isso é necessário de recursos. Então, irmãos, a palavra que eu deixo é, será que se você buscasse uma vida mais simples aqui neste mundo, e você pudesse investir mais em tudo aquilo que tem valor eterno, eu não estou falando só da igreja, estou falando de você abençoar pessoas individualmente, de você abençoar a vida de missionários, de você contribuir, né, de outra maneira, de maneira sacrificial, será que você seria mais infeliz neste mundo por fazer isso? Então, simplicidade e modéstia são palavras que o cristão precisa conjugar diariamente nas suas vidas. Porque é muito fácil, irmãos, nós sairmos do caminho. Há muita coisa sendo oferecida a nós que brilha aos nossos olhos. Nós precisamos nos lembrar sempre daquilo que é de fato importante. Então pense, irmãos, sobre essas questões. Reflita sobre a maneira como você tem vivido neste mundo. O que você tem sacrificado em nome do Senhor? Pense se você tem vivido com os olhos apenas nessa realidade ou mantém os seus olhos na promessa. Onde você tem colocado os seus planos e os seus sonhos pessoais? Sempre lembrando, né, irmãos, que todas essas coisas não são praticadas de maneira meritória. Você não vai fazer isso para ser salvo. Isso não vai acrescentar nada na nossa salvação. Mas essas coisas são evidência da minha semelhança com o meu Pai. A conversão, segundo a palavra de Deus, nos transforma. Ela muda a nossa mentalidade. Ela muda as nossas prioridades. Ela muda o nosso estilo de vida. A conversão renova o nosso coração. Então eu preciso vasculhar a minha vida atrás destes sinais que mostram um coração que foi de fato regenerado. Porque por meio de uma simples análise, irmãos, eu tenho certeza, se você for sincero consigo mesmo, que você poderá imaginar qual seria a sua reação se você estivesse na realidade do texto de hoje, diante de Cristo nesse dia, onde ele disse: todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Ao olhar para a nossa vida, nós somos capazes de imaginar se nós permaneceríamos firmes com Ele ou se nós sairíamos. Isso não serve para mim. Eu não quero ninguém me odiando. Eu quero outra coisa. Então, olhando para a sua vida hoje, será que você ficaria firme até o fim? Se viesse essa realidade dos discípulos que eles iriam enfrentar na sequência do seu ministério? Importante pensarmos sobre isso. Agora vejamos a última parte, a duração da rebelião, no verso 23. Quando, porém, perseguirem você numa cidade, fujam para outra, porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Esse é considerado por muitos estudiosos do Novo Testamento como um dos textos de maior dificuldade de interpretação. A primeira parte do versículo não é tão difícil, a gente poderia enquadrar isso no ponto anterior, né, na atitude dos discípulos. Mas essa atitude eu não quis destacar porque ela já foi falada ao longo dos textos anteriores. Por exemplo, no versículo 14, Jesus já havia dito: se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Então, no caso do versículo 14, essa instrução do versículo 14, que foi dada especificamente aos 12 apóstolos, para aquela missão a curto prazo, mas o princípio é o mesmo aplicado agora no versículo 23. E também, irmãos, isso aqui é a aplicação da prática da prudência do verso 16, que nós deveríamos ser prudentes como a serpente. Então, ao perceberem a oposição, o discípulo deveria ser sábio e não se expor à perseguição de graça. Eles deveriam ir para outra cidade, fugir daquele momento ali. A grande dificuldade aqui se encontra na segunda parte deste versículo 23. E aí existem várias interpretações para o que Jesus quis dizer
com essa parte final. Porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Entre várias interpretações possíveis, né, existem algumas que nós descartamos de cara, como, por exemplo, as interpretações liberais, que dizem que Jesus errou a profecia, que Jesus imaginou que o seu retorno seria rápido, mas não foi. Outros dizem, ainda na interpretação liberal, que Mateus errou na organização do seu evangelho, esse versículo não era para estar aqui, ele botou no lugar errado, né? Então esses são aqueles que não consideram a Bíblia como inerrante, não consideram questões sobrenaturais. E aí nós saímos, descartamos isso completamente. Mas entrando no campo ortodoxo, existem aqueles que interpretam a vinda do Filho do Homem aqui do texto como sendo uma referência ao juízo de Deus sobre Israel na destruição do templo no ano 70 depois de Cristo. Eles dizem que essa vinda do Filho do Homem já ocorreu quando o povo judeu foi julgado lá por Deus, disciplinado, e houve a destruição do templo e o povo judeu foi disperso. O problema é que não há nada no contexto que sugira de alguma forma essa interpretação. Então, para não me estender demais em tantas interpretações que é dada no meio teológico, eu vou reduzir aqui a duas interpretações que nós não podemos descartar, tá? Que podem realmente ser verdadeiras. A primeira relaciona a vinda do Filho do Homem com a ressurreição de Cristo. Então, essa posição ela olha para o progresso da missão de Jesus, onde na ressurreição ele foi glorificado, e aí ele vislumbrava a perseguição conforme o que nós lemos em Atos dos Apóstolos. Então, essa vinda do Filho do Homem ocorreu na ressurreição. Então, naquele momento, eles ainda não haviam pregado o Evangelho a todo o povo judeu, e Jesus veio e apareceu para eles ressurreto. Só que uma das regras de interpretação bíblica, irmãos, é que a Bíblia interpreta ela mesma. Tá? Então, isso você deve saber. A Bíblia ela interpreta ela mesma. Quando você tem um texto difícil, de difícil interpretação, você deve buscar outros textos que falem as mesmas expressões, que estejam falando do mesmo assunto, para aí poder tentar ter um entendimento mais claro daquilo que está sendo dito ali. E aí, se nós vamos atrás de outras citações que Mateus faz sobre a vinda do Filho do Homem, o que nós encontramos? Vamos dar uma corrida aqui em Mateus, capítulo 16, verso 27. Ele vai falar do mesmo assunto. Capítulo 16, verso 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Aí nós temos outro texto no capítulo 19, verso 28. 19, verso 28. Então Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Agora, capítulo 24. Capítulo 24, verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E ainda no capítulo 24, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Eu poderia ainda citar outros versículos aqui de Mateus, porém eles seguem sempre nesse sentido. Eles falam da vinda do Filho do Homem em um sentido escatológico, em referência à segunda vinda de Cristo. Isso indica, irmãos, que se a intenção de Mateus, no versículo 23 do capítulo 10 que nós lemos, fosse falar do momento imediatamente posterior à ressurreição, esta seria a única vez que Mateus falou sobre esse assunto, sobre a vinda do Filho do Homem nesses termos. Em todos os outros, ele sempre fala na vinda do Filho do Homem no sentido escatológico, de cumprimento, de completar o seu reino neste mundo. E aí, então, nós temos uma outra interpretação que leva isso em consideração. E olha aqui para o texto, até que venha o Filho do Homem, em um sentido escatológico, se referindo à segunda vinda de Cristo. Essa interpretação, ela diz que há no texto uma aplicação que você pode fazer em relação
a realidade a partir de Atos 2, né, da ressurreição e da perseguição ali, porém o texto vai encontrar o seu cumprimento perfeito no período da tribulação, onde o evangelho estará sendo levado a todo mundo, momentos antes de Jesus retornar para restabelecer o seu reino em glória e poder. Mas quero deixar bem claro, irmãos, não é um assunto fácil, tá? A gente tenta achar a melhor interpretação, mas nós precisamos admitir que nós não temos sempre todas as respostas. A Bíblia, há muitos textos onde nós não conseguimos determinar com exatidão o sentido original. Este é um caso. Então, para você ter uma ideia, eu acho que eu citei aqui menos de 10% das posições. Há muita posição e interpretação diferente sobre isso. E é por isso que eu vou ficar com aquilo que é muito claro do texto, tá? E para mim existe um sentido bem claro aqui. O alvo deste versículo está relacionado à duração da rebelião. A duração da perseguição que os discípulos enfrentariam e enfrentarão neste mundo. Enquanto Cristo não retornar em sua glória, na sua segunda vinda, os discípulos precisam continuar pregando sobre o evangelho do reino a toda criatura. E por conta disso, a oposição, a rebelião contra o nome do Senhor permanecerá. Enquanto Cristo não consumar o seu reino neste mundo, nós não devemos esperar outra coisa senão rejeição. E por que não há esperanças de que a rebelião se encerre antes disso? Por que não podemos vislumbrar um mundo onde as pessoas se converterão em massa e nós viveremos em tempos melhores? O motivo, irmãos, é a causa da rebelião. A rebelião humana contra Deus tem a sua origem na própria natureza humana. Quando Adão e Eva pecaram, o pecado transformou a natureza deles. De tal forma que pecadores, pais pecadores, eles só podem dar origem a filhos igualmente pecadores e rebeldes. Todos desde então, desde Adão e Eva, nascem com o coração em rebelião. Então a diferença, irmãos, de uma pessoa que teme ao Senhor, daquela que é um discípulo de Cristo, para aquela que é rebelde, é só uma: a graça sublime do nosso Senhor. A graça de Deus ao resgatar o homem da sua própria natureza. Estevão, ao ser morto, por um único motivo, que era ser cristão, ele demonstrou que entendeu isso muito bem. Naquele momento, onde ele estava sendo apedrejado, ele orou para que o Senhor agisse com misericórdia em relação aos seus agressores. Ele orou: Senhor, não os condene por causa deste pecado. Ele entendeu a rebelião no coração, que a origem dela é lá no pecado de Adão. E isso leva o discípulo a ter uma atitude de compaixão e não de ódio, de paciência e não de revolta, porque ele sabe que ele também estava do outro lado um dia, e que foi unicamente a graça que tirou ele de lá. É por isso que o cristão continua a pregar, a proclamar o nome de Cristo, mesmo quando ele enfrenta risco de perseguição e oposição. É por isso que nós não vemos a igreja perseguida se unindo e revidando com violência as tantas agressões sofridas. Portanto, a nossa atitude como discípulos de Cristo hoje é permanecer da mesma maneira, tendo compaixão pelos perdidos. Uma compaixão que vai se manifestar de duas formas: pregação e oração. Permanecendo firmes, mesmo se o sofrimento vier sobre nós, mesmo que duras perseguições venham nos atormentar, nós devemos continuar firmes, rumo ao alvo, na certeza da salvação prometida pelo Filho do Homem, que é Cristo. O Deus que se fez carne, que andou entre nós, que revelou o Pai de maneira plena, que se entregou por nós, que ressuscitou e recebeu autoridade sobre tudo e sobre todos. Um dia, esse Cristo retornará, consumará o seu reino e cumprirá todas as profecias.
que ainda faltam se cumprir. E aí, nesse dia, os rebeldes encontrarão o seu fim, e os que foram alcançados pela graça de Deus desfrutarão do seu reino de amor eternamente. Eu espero, irmãos, com mais essa pregação sobre um assunto tão difícil, que tenha ficado claro, irmãos, que nem todas as palavras de Cristo para nós são agradáveis. Nem tudo que a gente lê aqui na Bíblia é bom de ouvir. Há muitas palavras duras. Jesus ele não iludiu seus discípulos sobre uma vida só de paz, sobre uma vida só de alegria e prosperidade neste mundo. Muito pelo contrário. Nós vimos no texto de hoje que Jesus confrontou seus seguidores com instruções pesadas sobre a rebelião de todos contra ele, ao ponto de que eles não deveriam se surpreender se pessoas de dentro da sua própria casa se rebelassem contra eles. Nós devemos estar cientes e preparados em relação à rebelião do mundo contra Deus e contra a sua palavra. Isso não deve nos assustar. Deus nos alertou. Nós não devemos ficar surpresos se na nossa família se levantar alguém com críticas em relação à nossa posição, em relação à fé cristã e bíblica. Não deve ser surpresa. Nós não vamos enfrentar a oposição no nível do texto. Mas não se surpreenda se pessoas que você ama começarem a se afastar de você. Essa atitude ela não é buscada pelo cristão e pelo discípulo. Mas isso acaba ocorrendo porque é apenas a palavra vindo à prática. Porque todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quando isso acontecer, irmãos, tenha compaixão. Entenda que não é uma perseguição pessoal contra você, mas é só a demonstração pública da rebelião natural de um coração pecador. Lembre-se que você não faz mais parte dos rebeldes. E se isso é verdade, se deve unicamente e exclusivamente à graça de Deus. Portanto, ore para que Deus haja com essa mesma misericórdia com os membros da sua família. Ore pela salvação de todos aqueles que você ama. E, acima de tudo, permaneça firme até o fim. Seja o fim da sua própria vida neste mundo, seja quando o Filho do Homem vier com poder e glória. E aí, nesse dia, e apenas nesse dia, a rebelião estará se aproximando do seu fim. Até lá, a nossa tarefa é orarmos. Maranata, Senhor Jesus. Volta, Pai. Volta logo consumar o teu reino neste mundo. Vamos orar, irmãos.